Fala 101, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Power BI, mais especificamente carregando dados para o Power BI. E aqui a gente ainda vai falar de uma funcionalidade muito importante quando você está no começo de um projeto de BI ou quando a empresa está começando a pensar em BI e seus arquivos estão todos em Excel, por exemplo. Então, a gente vai falar sobre importar uma pasta com vários arquivos em Excel para dentro do Power BI. O que a gente vai ver nesse vídeo? Nós vamos ver sobre como devem estar esses arquivos no Excel, então que vão servir como base de dados para o nosso projeto. Segundo, a gente vai carregar o dado de fato no Power Query dentro do Power BI. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo quais são as fórmulas que vocês vão precisar fazer lá dentro. E por último, eu vou explicar um pouquinho do porquê isso é vantajoso e aonde que você vai ganhar com isso dentro do seu projeto. Então é isso aí e vamos para o vídeo. Então, primeiro, vamos ver como estão os nossos arquivos em Excel. Então, aqui eu estou numa pasta, no meu computador mesmo, Disco C, e a gente tem aqui quatro arquivos. Aqui vamos supor que você tem um sistema na sua empresa que todo mês você tem que baixar um relatório de vendas, por exemplo, e aí você atualmente faz no Excel, então você abre um arquivo que você já tem e adiciona linhas do novo mês para baixo dele, por exemplo. Então aqui no Power BI você não precisa ficar abrindo os arquivos antigos, você pode ir adicionando todos numa pasta como a gente está aqui. Então são quatro arquivos, um de cada mês, janeiro, fevereiro, março e abril. E o mais importante de tudo, todos eles têm que ter a mesma quantidade de colunas para o Power BI conseguir fazer o procedimento de inserir esses dados como uma tabela só. Então aqui, vamos abrir o primeiro deles, só para vocês verem como é a estrutura da nossa tabela e a gente conseguir validar depois quando a gente colocar para dentro do Power BI. Então aqui é uma base bem simples, né, com seis colunas. Então com a data da venda, a nota fiscal, a loja que fez essa venda, o vendedor da venda, o valor total dessa nota e por último o mês referente a esta data aqui. Então, todos os nossos arquivos nessa pasta tem que ter seis colunas nessa ordem e, por exemplo, a data da venda tem que estar em primeiro, a ordem deles não pode estar diferente nos próximos arquivos. Então, para começar a colocar esses dados para dentro do Power BI, a gente precisa abrir um arquivo do Power BI novo. E vocês podem ver aqui que eu já fiz isso e é um arquivo que não tem nenhuma tabela aqui ainda no lado direito, como vocês podem ver. Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer para carregar os dados é vir aqui em cima, clicar em obter dados. Aí não vai ter a nossa opção aqui na lista, a gente clica em mais para o Power BI abrir todas as opções de obter os dados. Assim que abrir, a gente vai vir aqui nessa barra de pesquisar e digitar por pasta. E aí a gente vai selecionar o segundo item dessa lista que tem o ícone de pasta. Na sequência, é só clicar em conectar. E aí a primeira coisa que o Power BI vai pedir é o caminho dessa pasta. Aí vocês lembram que eu mostrei para vocês que essa é a pasta onde estão os nossos arquivos? Então a gente pode vir aqui em cima, né, na barra do Explorer, e tá vendo, esse é o caminho, C, dois pontos, barra e todas as pastas na sequência. A gente dá um Ctrl C aqui para copiar esse caminho, e aí a gente pode vir aqui e dar um Ctrl V. Também a gente pode fazer pelo procurar, que aí você vai procurando em todas as pastas do seu computador e seleciona a que você quiser. Mas se você já tiver com ela aberta aqui, é só fazer assim que é mais rápido. Aí depois que você digitou aqui, é só clicar OK. Aí olha só, aqui já carregou o nosso caminho da pasta e já tem uma lista dos nossos arquivos. Então já encontrou a extensão, tudo certo. Agora você vai clicar em transformar dados, porque a gente vai fazer o Power BI entender que isso são tabelas dentro de uma planilha em Excel. Então a gente vem aqui em transformar dados e aqui o Power BI vai abrir o Power Query, que é onde você faz toda a programação na linguagem M e a modelagem de dados antes de carregar os dados para o seu ambiente lá de desenvolvimento de gráficos e tabelas. Então, beleza, vocês estão vendo que aqui a gente tem a nossa base BI, né, que é o nome da nossa pasta, e só temos um passo aqui na direita, que é a fonte. Aí, vocês podem ver que
aqui a gente ainda não tem o que a gente quer, né? Que são as colunas do Excel todas certinhas. A gente tem um monte de colunas que a gente não entende nada olhando assim. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é limpar a nossa base. Então aqui temos muitas colunas que a gente não precisa. Então, ó, peguem só essas duas primeiras colunas que são Content e Name. E aí a gente vem aqui com o botão direito e faz assim, remover outras colunas. Ele vai apagar todas as outras colunas que a gente não precisa. Agora beleza. Agora a gente vai falar para o Power BI assim, olha, tudo que está dentro dessa coluna Content são arquivos em Excel. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar coluna personalizada. Aqui a gente tem que dar um nome da nova coluna, que o nome aqui tanto faz, mas vamos colocar para ser didático, né? Carregar Excel, por exemplo. Aí é aqui que está a linguagem M. Então, a fórmula que vai falar para o Power BI, ó, entende que isso daqui é um arquivo em Excel. Então, a fórmula é Excel, Excel.workbook, e aí se abre parênteses. Lembrando que linguagem M é case sensitive, ou seja, a gente tem que escrever o que é maiúsculo, maiúsculo e o que é minúsculo, minúsculo, porque senão vai dar erro. Então, abrindo parênteses, a gente falou então já a fórmula Excel Workbook, e aí a gente pode dar dois cliques aqui na coluna Content, que é onde está o nosso conteúdo. Por último, a gente fecha parênteses e dá OK. Aí, como melhores práticas que eu sempre gosto de fazer, vocês estão vendo que aqui nas etapas aplicadas a gente tem uma nova etapa que chama personalização adicionada. Esse nome não te explica o que é feito nesse passo. Então, por exemplo, mais para frente, quando você tiver várias etapas aqui, e você vai ter que fazer uma manutenção nesse Power Query, você não sabe o que foi feito nessa etapa. Então, eu gosto sempre de pegar o nome da coluna que foi criada aqui, por exemplo. Você pode copiar igual eu fiz aqui em cima, ou você pode só vir aqui e digitar, né? Então, como que a gente faz? A gente clica no nome dessa etapa com o botão direito, aí você seleciona aqui renomear, e aí pronto, você coloca o nome desse campo. Ou seja, quando mais para frente você tiver várias etapas, você sabe que a coluna carregar Excel foi criada aqui. Então você volta para ela para fazer qualquer tipo de manutenção que precisar. Então aqui a gente vê que já tem uma terceira coluna que chama carregar Excel. Em cada linha está escrito table. Ainda não é o que a gente quer, que são as nossas colunas que estão no arquivo Excel, mas a gente já está no caminho para chegar lá. Então, para a gente expandir essa tabela nas colunas para a direita aqui, a gente vem aqui em cima nesse botão da seta e deixa como está selecionado tudo mesmo, clica OK. Então pronto, olha, adicionou várias colunas aqui para a direita. Inclusive essa aqui, que chama carregar Excel, que é o nome da nossa coluna que a gente tinha acabado de criar, ponto .data, que é dados em inglês. Aqui está o que a gente vai precisar pegar para o nosso Power BI. Se a gente pegar essa primeira linha, que é de janeiro, e clicar aqui na linha Table, vocês podem ver que, olha só, esse é o nosso arquivo, está aqui nossos dados de janeiro, e aqui ainda com o cabeçalho com o nome coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, beleza, estamos quase lá. Agora, de novo, a gente limpa as nossas colunas aqui dentro do Power Query. A gente não precisa de nada mais que está aqui, além desses dados, que são as colunas que realmente importam, e vamos deixar o nome para referência mais para frente. Então, seleciona essas duas colunas e depois clica no botão direito e seleciona remover outras colunas. Legal, estamos com a tabela mais limpa. E agora a gente vai para o próximo passo. No próximo passo, a gente quer falar para o Power BI que o nome das colunas não é aquele coluna 1, coluna 2, coluna 3 que vocês viram na etapa anterior. A gente quer falar para ele pegar a primeira linha do arquivo e selecionar ela como cabeçalho de cada coluna. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui adicionar coluna, outra coluna personalizada, e aqui a gente pode colocar de novo qualquer nome, mas vamos colocar promover cabeçalho. E aí aqui a fórmula é promote table.promote headers. Estava esquecendo do table, mas vocês viram que o Power BI já sugere embaixo
conforme você vai escrevendo. Aí você abre parênteses e clica aqui, ó, onde estão nossos dados, que é carregar excel.data. Dá dois cliques, né, para ele inserir dentro da fórmula e fecha parênteses. Opa, agora nós temos uma nova coluna, que é essa promover cabeçalho. E de novo, para eu lembrar o que foi feito, eu venho aqui na etapa dela, renomeio com o nome da coluna. Promover cabeçalho. Então, beleza. Agora, vamos clicar de novo aqui na primeira linha dentro de Table. Olha que legal. Já temos a nossa tabela com o cabeçalho certinho, que são os nomes das nossas colunas lá dos nossos arquivos Excel. Então, o próximo passo é só pegar o que está dentro dessa coluna e expandir. Então, aqui, para não ficar com esse nome promover cabeçalho ponto e o nome das colunas de fato do Excel, a gente vai tirar esse flag aqui de baixo, que é use o nome da coluna original como prefixo, que é esse promover cabeçalho. A gente não quer isso. Então, vem aqui, tira o tick e dá OK. Pronto. Olha só, isso daqui é o que de fato a gente quer, que são as nossas colunas do Excel. Ó. Nota fiscal, loja, vendedor, valor e mês. Agora aqui, para você ficar ainda com tudo mais limpo, você pode remover essas duas primeiras colunas, que vocês veem que o primeiro, de fato, do Excel é essa aqui, data venda. Mas olha só, se vocês vierem aqui no filtro do primeiro, name, que eu deixei só para a gente ver a referência, ó, a gente vê que ainda estão as linhas de todos os 4 arquivos aqui, porque eles aparecem aqui. Então, beleza, a gente não precisa mais dessas colunas, a gente seleciona as duas colunas, clica com o botão direito e agora remover essas colunas. E pronto, essa é a nossa base do Excel, né, que a gente tem lá em 4 arquivos, a gente tem em uma tabela só. Agora a gente quer carregar para o Power BI, é só clicar aqui, página inicial, fechar e aplicar. Aqui o Power BI está criando a conexão no modelo para trazer essa tabela, que ela vai aparecer aqui na direita, está carregando cada um dos arquivos e pronto, ele dá o total de linhas carregadas e já aparece aqui nossa base BI com as colunas certinhas aqui. Então agora vamos fazer uma rápida validação só para a gente ver se realmente estão todos os nossos arquivos aqui dentro. A gente vem aqui, vamos criar um card, um cartão, né, bem simples, e jogar aqui o valor do mês. Vamos ver o que ele vai mostrar. Primeiro mês, beleza? Que é janeiro, 1. Se a gente ver o último, ele trouxe 4. Vocês lembram? Tinha só até abril ali. Então, beleza, os nossos 4 meses estão aqui. Agora eu quero fazer um outro teste com vocês. Então, vamos pensar que vocês estão no dia a dia e vão gerar um novo arquivo, um novo mês. Então, agora o próximo mês é o mês de maio. Mas, né, a gente sabe que a vida não é sempre toda certinha, né? Então vamos supor que é uma outra pessoa que vai gerar essa base e ela por acaso vem aqui, vem na nossa pasta e coloca um arquivo aqui de maio. Aí você olha aqui e nossa, ele está com um nome totalmente diferente do que estavam os outros. Aí vocês acham que vai dar problema? Não vai dar problema, porque a gente não apontou o nome dos arquivos, a gente só apontou o caminho na nossa pasta. Então, se essa pessoa colocou o arquivo com os dados corretos de maio, com a mesma estrutura de tabela, na mesma pasta, na hora que a gente clicar em atualizar ali no Power BI, ele vai puxar, mesmo que o nome não siga nenhum padrão do que você fez anteriormente. Então a gente vem aqui, ó, vamos clicar em atualizar e esse último mês aqui é para mudar para 5 se carregar corretamente. Aqui já carregou, foi bem rápido e olha só, mudou para 5. Então pegou o nosso arquivo aqui, maio 5 vendas, apesar do nome bem diferente. Agora a gente já apontou o nosso Power BI para o caminho da pasta. Então, se você quiser atualizar os próximos arquivos, é só pegar lá o arquivo de junho, julho, agosto e ir colocando naquela pasta. Mas aqui o que eu queria destacar para vocês é a vantagem de fazer esse procedimento no seu projeto de BI. Porque eu, Fabrício, já fiz isso no começo de um projeto, quando a empresa ainda não tinha nada conectado com banco de dados, nem nada disso, mas para mostrar a força que um Power BI bem estruturado tem para a tomada de decisão de uma empresa. Então, por que você pode começar o seu projeto com isso? Primeiro, facilita a atualização.
Você não precisa abrir nenhum arquivo para adicionar linhas embaixo. Você não precisa, toda vez que você for atualizar, gerar o ano inteiro. Você pode ir colocando separado em vários arquivos em Excel. Segundo ponto, você não ficar preso a um nome do arquivo. Então, o seu arquivo está com todas as colunas certas, número de colunas, ordem da coluna certa, e você colocou outro nome, beleza? Coloca na mesma pasta que você apontou para o Power BI, que ele vai puxar ali sem nenhum problema. E o terceiro e último ponto é que o Power BI permite carregar milhões de linhas de dados sem travar. Então, o Excel tem lá um limite de linhas, né? Então, e que o Power BI não tem. Por exemplo, você pode pegar ali 10 arquivos em Excel com 10 milhões de linhas e colocar nesse esquema aqui para adicionar no Power BI, para esquema de pasta, que o Power BI vai carregar assim sem problema, porque 10 milhões de linhas pro Power BI ainda não é muita coisa. Então, no Excel você não conseguiria isso. Aqui no Power BI você consegue, porque ele tem muita praticidade para grande quantidade de dados. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E esse é só um dos procedimentos que você pode fazer com essa conexão em pastas. Outro caso que você pode ter é, por exemplo, um arquivo em CSV, que você vai tirar do seu sistema, que é bem comum também nas empresas. Então, outro ponto que você pode querer fazer é adicionar esses arquivos não numa pasta local no seu computador, colocar em alguma nuvem, SharePoint, OneDrive, para um outro colega seu também conseguir, né, atualizar essa base sem precisar estar lá no seu disco C. Então, se vocês quiserem ver essas alternativas, o CSV ou conectar numa nuvem, deixa seu comentário aí embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam e se inscrevem no canal, que a gente ainda está fazendo muito conteúdo bom aí para vocês. E também sigam as nossas outras redes sociais que estão aqui na tela. E por favor, vamos nos falando, peçam dicas que vocês gostariam de ver, porque a nossa ideia aqui é realmente a gente avançar juntos. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo.